Vai direto. Acho que é melhor. Então tá. 1, 2, 3, começando? Pode ir. Essa é a Tereza, né? Ela é a revisora de todos os meus livros, né? E estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o honra e traição, né? Tereza, eu sei que você é muito crítica, né? Vários erros meus você pegou e me apontou, normal, né? Você tá aí para isso, né? Faz parte da revisão. E qual a tua opinião sincera sobre o livro Honra ou Traição? Olha, eu tenho um caminho aí com as outras obras também, da Tuca Vilhena, e este, em particular, tem uma grande participação, a obra tem uma grande participação na história. Então, lendo a obra, a história em si, a história da humanidade, a história daquela região, fica muito clara pra gente. Então, há necessidade de se confiar nessa veracidade, porque é dela que se encaminha todo o enredo. Os personagens, orgulhosa. é lógico que precisava ter, porque se a gente fica com o pé atrás no meio da obra, pode quebrar todo o encanto, porque na verdade ler é viajar naquele encanto. Quando a gente encontra uma obra que tenha essa ideia, ela tem que convencer, e realmente convencer, porque a história, todo o trabalho mesmo de historiadora aí foi um trabalho muito bacana, acrescenta muito para quem lê, aprendi muito e com isso também questionava, né? Várias coisas, olha, era assim mesmo, né? Várias vezes surpresas no meio da obra de falar, olha, isso aqui era desse jeito, não era de outro jeito. Sem dar spoiler aí do que é que a gente vai encontrar no meio do caminho. Continuando sem spoiler, né? Acho que a maioria das pessoas já sabe que o William, ele fica num dilema, né? Se ele vai obedecer a ordem do pai ou se ele vai salvar a irmã. Já no primeiro capítulo, ele desobedece o pai para salvar a irmã, né? E é um romance, a gente já sabe mais ou menos como é que vai terminar. Caminho. Né? O caminho ali. O que você achou da trama? Da trama em si? Então, a trama, ela tem como próprio início da obra consegue revelar pra gente, você tem uma tendência a imaginar como é que a obra vai acabar. Mas o que acontece no meio do caminho é que surpreende muito. Há muitas surpresas que envolvem tanto características dos personagens, algumas personagens nos surpreendem com alguma característica bem verdadeira em relação à pessoa, mas você não imaginava que a pessoa fosse tomar aquela possibilidade, aquela capacidade. Você não sabia que aquela pessoa fosse ter força para tudo aquilo. Então a força da personagem é bastante interessante e mexe com o enredo. Então a veracidade histórica e a personalidade, o respeito à personalidade de cada personagem também faz com que haja muita surpresa no meio do caminho. Não é uma coisa totalmente previsível. Tudo bem, a gente pode até imaginar que como um romance o final vai ser um final que a gente gostaria de ver. Mas a gente não consegue prever como que o caminho vai levar até lá. E mesmo assim, uma dúvida que eu tive, né? Eu pesquisei bastante, você sabe, você mesmo já falou isso, mas os nomes dos personagens são nomes da Escócia medieval, né? Então foram tudo bem pesquisado com isso. E fogem do comum que aqui no Brasil nós estamos acostumados, né? Não é João, Maria, José e Marcelo, ou o que seja, né? Então você teve dificuldade com relação aos nomes? Porque isso é uma questão que eu me preocupo com relação aos meus leitores, se eles vão ter dificuldade com relação a esses nomes tão complicados. Eu acho que para a minha leitura, e eu acredito que será assim para as outras pessoas também, esses nomes diferenciados acabam ajudando dentro do panorama do texto, porque às vezes a gente está lendo sobre um personagem e os nomes são tão comuns que você confunde um personagem com outro. Com nomes bem diferentes, você acaba tendo a linha daquele personagem sem falhas, sem quebras. Então, nós que estamos acostumados com séries, por exemplo, vamos ali para a ideia das séries. Séries americanas, todo lugar tem um Joe, tem um, né? E aí a gente acaba confundindo às vezes
o próprio andamento da história. Nesse caso, como os nomes são bem específicos, você não perde a trama do grupo familiar, do clã, e nem do personagem individual dentro de cada clã. Porque a minha preocupação também era essa. De repente você está vendo o personagem de um clã, pensando no personagem de um outro clã. Não, isso não ocorre. Eu tive facilidade de fazer a leitura do começo ao fim, sabendo quem era cada personagem e o que é que estava acontecendo com ele, sem precisar voltar 2, 3 páginas para saber de quem mesmo é que eu estou vendo aqui, estou lendo sobre quem. Então isso foi muito bacana. Eu acho que ao invés de atrapalhar, muito pelo contrário, ajudou. Tá. Tua opinião sincera, vale a pena? Vale a pena. Vale a pena a aventura. Eu acho que não tinha exatamente a proposta enquanto autora de fazer a gente caminhar por uma aventura. Mas é uma aventura. É uma aventura, Lê. Assim, são caminhos diferentes, faz com que a gente entre em lugares diferentes e se aventure a sentir diferentemente. Cada personagem tem uma força tamanha que faz com que a gente torça por um, critique o outro, tenha raiva de alguns, você tem vontade de entrar na história. E assim, de uma leitura muito rápida. A leitura não é uma leitura enfadonha, aquela leitura que você para e fala, nossa, do que mesmo que eu estou vendo? Não, você tem o desejo de continuar lendo, vai ser uma leitura assim, sempre muito prática, muito rápida, apesar de capitular. Você não respeita muitos capítulos não, você quer mais é saber o que vem no próximo. Não fica uma coisa parada, em nenhum momento fica parado o texto. O texto é um texto que suscita na gente esse desejo mesmo de se aventurar cada vez mais dentro daquela situação. E uma coisa que vai acontecer com toda certeza para quem vai ler. Umas 30 páginas antes de acabar a história, você começa a não querer chegar no final. Porque você não quer que acabe o livro, de jeito nenhum. Ou a gente fica esperando o próximo. Também tô esperando. Nós estamos. Porque suscita mesmo essa vontade de continuar convivendo naquela aventura. É bem legal. Todo mundo vai gostar. Obrigada, Tereza. Eu que agradeço. É isso. Tchau, gente. Espero vocês lá, depois que vocês lerem o livro, né? Eu espero que vocês também me dêem o retorno da opinião de vocês, porque essa foi a opinião da Tereza. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Tchau. Valeu. Acho que era isso, né? Sim, uma coisa boa.